Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Seu irmão João Rodrigues, mais uma vez trazendo a mensagem poderosa da parte do Cristo ressuscitado, tá bom? Então, é mais uma mensagem que vai ser colocada no meu canal no YouTube para juntos crescermos em graça e conhecimento. Então, você que já está conosco, vendo essa mensagem, se ative, né? E se inscreva no canal no YouTube. Ative o sininho, dá o seu like, faça seu comentário, né? E ative o sininho, no caso, para que quando seja colocado novas mensagens no canal no YouTube, o YouTube possa estar indicando para você. Então, mais uma vez, o seu irmão João Rodrigues está trazendo uma mensagem poderosa da parte de Cristo para juntos crescermos em graça e conhecimento da palavra do Cristo ressuscitado. E temos uma mensagem muito forte hoje, e o tema dessa mensagem é: Jesus, ele mentiu? Jesus mentiu? Vamos descobrir essas verdades nas Escrituras Sagradas. Se de fato Jesus mentiu. Essa é a pergunta que eu faço nesse exato momento. Jesus, ele mentiu? Sim ou não? Vamos descobrir? E por que eu começo falando nessa mensagem se Jesus mentiu? Eu fazendo uma pergunta se Jesus de fato mentiu. É porque em Hebreus, o capítulo 2 e o versículo 14, fala algo interessante, que eu vou fazer questão de ler com calma, com paciência, para que nós possamos entender a graça do Cristo Jesus. Então, em cima desse capítulo, esse versículo, nós vamos crescer em graça e em conhecimento desta palavra poderosa que será ministrada nesse exato momento, tá bom? Olha o que diz em Hebreus, o capítulo de número 2 e versículo 14. Diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é, o diabo. O escritor, quando ele escreve aos Hebreus, nesta carta aqui, no capítulo 2 e versículo 14, várias coisas me chamou a atenção nesse versículo 14. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, meu amado irmão, minha amada irmã que vê nesse exato momento esta palavra, é que o diabo, ele foi aniquilado, ele foi destruído na morte de Cristo Jesus. Então vamos se entender, vamos raciocinar e colocar o nosso culto para funcionar, o nosso culto racional, como diz em Romanos capítulo 2, que o culto ele tem de ser racional, né? Então vamos lá. Se Jesus, ele de fato destruiu o diabo que tinha o império da morte, que diabo é esse que a religião prega? Então, de antemão, eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e aqueles que estão chegando pela primeira vez neste canal, que eu não sou religioso, não defendo nenhuma religião, eu sou apenas cristão, não estou baseado no cristianismo, eu estou baseado na fé em Cristo Jesus. Então, eu defendo a crença do que diz as Escrituras. Eu não defendo aqui nenhuma placa de denominações, nem um templo feito por mão de homem. Eu aprendi nas Escrituras Sagradas que o Criador fala que nós, no novo pacto, na nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Ou seja, nós somos a igreja no novo pacto. Então preste muito bem atenção o que está dizendo em Hebreus capítulo 2 e versículo de número 14. Se de fato esse diabo foi aniquilado, foi destruído, como as Escrituras afirma, que diabo é esse que a religião prega? Que os religiosos pregam? Que os evangélicos pregam? Que está por aí atormentando a vida das pessoas? Que está colocando mal nas pessoas? Que está destruindo vida de pessoas? A pergunta é: que diabo será? Que diabo é esse? Porque as Escrituras falam em Hebreus, capítulo 2 e versículo 14, que o diabo foi aniquilado. E de que forma ele foi aniquilado?
Quem o destruiu? Esse diabo que as escrituras falam. Se a Bíblia fala e afirma que o diabo foi aniquilado, ele foi destruído em Hebreus capítulo 2, versículo 14, e a religião fala que ainda tem diabo, que está destruindo as vidas das pessoas, que está levando as pessoas para o inferno, entre aspas, se de fato realmente isso está acontecendo, como os falsos pastores pregam, como a falsa religião prega, então Jesus mentiu. Se ainda existe esse diabo, então Jesus mentiu. Entre a religião e Jesus, eu fico com a Jesus. Entre filosofia de homens, ideologia de homens, eu fico com a palavra. Se a palavra afirma que em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o diabo foi aniquilado, eu prefiro ficar com a verdade, que é a palavra. Então, de fato, será que Jesus mentiu? Ou ele falou a verdade quando as escrituras afirmam que o diabo foi aniquilado? Pense nisso. Você que é pastor do sistema religioso, que se intitula pastor, porque as escrituras falam que pastor só existe um. E ele, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu sei que você não tem coragem de dar a vida nem pela sua própria família, muito menos pela nação brasileira. Mas você se intitula pastor. E mal você sabe que no novo pacto, na aliança, não existe cargo pastoral. Existe dom de pastor. E com outro tempo eu vou trazer essa mensagem falando sobre essas questões. Então, reflitam. Pense bem. Se a Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que o diabo foi aniquilado, qual é esse diabo que existe hoje? É para pensar. Você já tinha parado nisso? Você que prega a Bíblia dia e noite, nesses tempos feitos por mão de homem, que o diabo existe, que o diabo vai destruir a vida do fulano, do ciclano, que se o fulano não for para uma igreja feita por mão de homem, que o diabo vai o destruir, que o diabo vai levar para o inferno. Você que prega esse diabo, você já leu em Romanos capítulo 2, em Hebreus capítulo de número 2, versículo 14? Vou ler novamente. Talvez você não consegue entender o que os escritos estão falando. E a palavra é fiel e verdadeira. A palavra não pode mentir. As escrituras não podem contradizer. Vamos lá? Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: E visto como os filhos participam da carne. Quem são esses filhos que participam da carne? São seres espirituais? São anjos espirituais? Claro que não. Esses filhos que o escritor aos Hebreus está falando aqui, para os hebreus daquela época, são os eleitos. Espíritos eleitos antes da fundação do mundo. Como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Leia as escrituras com atenção, com os olhos iluminados, para que não seja tragado, enganado por esses cães gulosos, mentirosos, manipuladores das escrituras. Então, quem participa de carne e sangue? Quem participou? Visto? O que está dizendo o texto? Ele diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Filhos em espírito. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, não é na carne. A carne representa a lei de Moisés. O espírito representa a graça. Isso é forte. Então, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou. Quem o participou? Jesus. Jesus de Nazaré também participou de carne e sangue, como diz em João capítulo 1, versículo 14. Que o verbo se fez carne e habitou dentre vós, cheio de graça. Tá? Então, ele participou de carne e sangue. Jesus participou de carne e sangue. Mas para quê? Qual era o propósito dele participar de carne e sangue? Vamos entender? Vamos examinar as escrituras? Vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais? Quando você lê o Antigo Pacto e lê o Novo Pacto, entenda uma coisa. Tudo que está antes da cruz era natural, era físico,
era a lei de Moisés. Ministério de condenação e morte. Depois da cruz, depois da ressurreição, o novo pacto, a nova aliança, tudo é espiritual. Você não pode aplicar nada do novo pacto como se fosse literal. Tudo é espiritual. Entenda essa verdade. Senão, todas as vezes que você olhar para o Novo Testamento, tá, da ressurreição de Cristo, você não entender essa verdade, sempre você estará pregando mentiras, em verdade para o povo, dizendo que existe um diabo por aí, a qual esse diabo já não existe mais. Ele foi destruído. Mas ele foi destruído em que, João Rodrigues? Quem o destruiu ele? Jesus de Nazaré. O Cristo ressuscitado não destruiu o diabo. Quem destruiu o diabo foi Jesus de Nazaré. O Cristo ressuscitado, ele é o cabeça da igreja. O Cristo ressuscitado estabeleceu a graça. O Cristo ressuscitado, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O Cristo vive em mim. O Cristo vive em você. Já Jesus de Nazaré não. Ele tinha uma missão. E qual era a missão? Está aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele também participou de carne e sangue, assim como os filhos, os espíritos dos eleitos participaram de carne e sangue, ele também participou de carne e sangue. Para quê? Vamos ler o texto. E olha que esse versículo é rico. É muito espiritual. E só entende quem tem os olhos espirituais. Então vamos para o texto, né? Vamos lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também os filhos participam. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Então, pela morte, quando Jesus de Nazaré vai no madeiro, quando ele é crucificado, ele automaticamente ele faz o quê? Ele aniquila o que tinha. Vamos ler o texto. Ó. Olha o que diz. Da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Então, na morte de Jesus de Nazaré, ele aniquila o diabo. Em outras traduções fala destruir, exterminar. Então, aquele que tinha o império da morte, ele era aniquilado por Jesus de Nazaré em sua morte. E quem era ele? O diabo. Vamos sim entender. A Bíblia Sagrada, ela só fala de 2 diabos. E um desses diabos eu vou estar explicando para você agora. O outro virá na próxima mensagem, para não ficar muito grande essa mensagem. Então, esse diabo de Hebreus capítulo 2, versículo 14, que foi aniquilado na morte de Cristo Jesus, se foi aniquilado, ele não existe mais. Então, logo esse diabo que os pastores apresentam aí, ele não existe. Porque se existe, Jesus mentiu. E eu prefiro ficar com a verdade. Jesus não mentiu. Mas os pastores do sistema religioso dizem que Jesus mentiu. Por quê? Porque aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala que ele foi aniquilado. Fala que ele foi destruído pela morte de Jesus. Mas os pastores dizem que o diabo está por aí, perseguindo as pessoas, entrando nas pessoas, destruindo as pessoas. Infelizmente, a falta de ter sabedoria de alguns que não estudam as escrituras sagradas e outros sabem dessas verdades, mas continuam pregando mentira que é para poder enganar o povo, manipular o povo e manter seus impérios, suas fortunas. Infelizmente, e eu venho aqui no meu canal no YouTube mostrar essas verdades. E se você crê, dê o seu like, dê o seu comentário, se inscreva, ative o sininho, para que você possa estar recebendo novos vídeos em relação a essa verdade. Então esse diabo aqui de Hebreus, capítulo de número 2, versículo 14, é a lei de Moisés. Aí talvez você não esteja entendendo. Então em Romanos capítulo 10, versículo 4, fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Então o fim da lei é Cristo. Então, para quem não sabe, a lei de Moisés ela é um ministério de condenação, um ministério de morte e transitório. Então, quem tinha o império da morte?
a lei de Moisés, que era um ministério de morte. Então, para clarear um pouco mais, depois você vai no Google e estuda sobre o adjetivo diabo. Diabo no grego é adjetivo, é um adjetivo. Não é ser espiritual. É adjetivo. Que diabo, o adjetivo, a palavra diabo, no adjetivo, significa acusador, caluniador. Um ministério de condenação e morte. Então, a lei de Moisés, que tinha o império da morte, Cristo vem e o aniquila. Ele cumpre, ele destrói, ele acaba com a lei. Em Romanos capítulo 10, versículo 4. Você pode confirmar essa verdade depois. Então, diabo, nunca existiu nas escrituras diabo como ser espiritual, e sim como adjetivo, indicando algo mal, ruim no ser humano. Então, na Bíblia, fala de dois diabos. A lei de Moisés é um diabo. Esse diabo, que é a lei de Moisés, ele foi aniquilado, ele foi destruído na cruz do Calvário, na morte de Jesus de Nazaré. O outro diabo, que ele é identificado na Bíblia como obras da carne, que é o opositor, que luta contra o Espírito. É o contrário da graça. Esse diabo, que é a natureza adâmica, ele ainda está de pé naqueles que dão lugar para a carne. E aonde você vai descobrir essas verdades? Está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 em diante. Então, esse ainda existe como obras da carne, não como ser espiritual. Mas isso vai ficar para a próxima mensagem. Eu quero que você entenda nesse exato momento que o diabo, de Hebreus capítulo 2, versículo 14, é a lei de Moisés. E como é que você sabe disso, meu irmão? Que é a lei de Moisés? Porque diabo significa acusador. Aí você vai lá em João, que é o livro histórico de João. O livro histórico de João está antes da cruz. Jesus ainda está em vida. Ele não tinha sido crucificado. Por isso não pode ser chamado de Novo Testamento. Porque Cristo ainda não tinha ressuscitado. Ali é Jesus de Nazaré que está falando. Então João escreve as narrativas do que Jesus de Nazaré está fazendo naquele período. Então, em João capítulo 5, versículo 45, fala que Jesus disse para os doutores da lei, para os fariseus, para os sumos sacerdotes, para a nação de Israel, para os judeus, e disse, olha, não pensa que eu vos acuso. Há um que vos acusa. É a lei de Moisés. Em quem vocês esperareis? Então, quem acusava a nação de Israel? A própria lei de Moisés. E essa lei, esse diabo, essa lei aí, ela é espiritual. Aí talvez você esteja falando assim, será, meu irmão? É. Uma da lei, desse diabo, que é a lei, que era espiritual, Jesus o aniquila, o destruiu. Mas ficou outro diabo que eu vou falar na próxima mensagem, que esse diabo se chama obras da carne, a carnalidade. Então precisamos ir rapidamente, vou te provar que a lei ela era espiritual e que Cristo Jesus, ou seja, Jesus de Nazaré em sua morte, foi destruído em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então você que está pregando por aí que existe o diabo, que está destruindo as pessoas, que está matando as pessoas, eu quero te dizer que você está mentindo de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque em Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala que Jesus o destruiu na sua morte. Eu creio que você vai ler essa mensagem e abrir a sua Bíblia para confirmar nos capítulos e versículos que está sendo dito nesses exatos momentos. Então vamos rapidinho para Romanos, para ver se de fato é verdade o que está escrito sobre que se a lei ela é ou não espiritual. Vamos confirmar essa verdade? Romanos, capítulo de número 7, versículo 14. Não tem coisa melhor do que você examinar os escritos. Quando a gente examina os escritos, mesmo sabendo que a Bíblia Sagrada ela está toda adulterada, mudaram o significado dos nomes, das palavras,
Mas a gente entende que mesmo sabendo que a Bíblia ela é cópia da cópia da cópia da cópia, que foi traduzida para o nosso idioma por um homem chamado João Ferreira de Almeida, que era um padre, mal intencionado, trocou o significado das palavras, porque em lugar de diabo era para ele ter colocado acusador, caluniador, que é no grego, ou adversário, ou opositor no hebraico, mas para segurar o povo dentro desses alçapões mentirosos, a qual os pastores também copiam esse sistema corrupto, eles colocaram como se fosse um ser espiritual. Mas vamos descobrir que diabo é esse que foi destruído em Hebreus capítulo 2, versículo 14. E olha que você lê a Bíblia direto, você até prega, né? E nunca tinha prestado atenção nisso. Veja o que está escrito. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. O apóstolo Paulo está falando que a lei ela é espiritual. Não é o João Rodrigues que está falando. Naquele período lá, a lei ela era espiritual. Só que hoje a lei não existe mais. Para nós que somos gentios, não há lei sobre nós. Então, se não há lei, não há mais pecado. O que matava a humanidade era a transgressão da lei. Mas olha o que vai dizer o texto em Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Que palavra? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. O apóstolo Paulo está falando de si, da sua própria pessoa. Ele não está falando no plural. Ele diz que a lei é espiritual, mas ele é carnal. Olha o jogo de palavra, e só quem entende é quem tem os olhos espirituais. Aí ele fala, vivendo sobre o pecado. Então, quando o homem se o determina a viver carnalmente, ele vai estar sobre o pecado. Então, observa que uma lei, ela é espiritual, que é a lei de Moisés, e a outra é carnal, que é o pecado. Então, a lei espiritual, que é a lei de Moisés, ela foi destruída na morte de Cristo Jesus, no Calvário, no madeiro, que está em Hebreus capítulo 2, no versículo 14. Já o diabo, que é as obras da carne, o carnal, ainda está de pé naqueles que dão um motivo, lugar para a carne. Preste atenção. Vou ler agora o versículo 15, de Romanos capítulo 7. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Versículo 16. E se faço o que não quero, insisto com a lei, que é boa. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu o que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que era está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, e se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o apóstolo Paulo, naquele período, há 2000 anos atrás, ele estava falando aqui sobre essa lei. Mas para mim e para você, que somos gentios, que estamos depois do ano 70, que não tem mais lei sobre nós, que nós não andamos mais debaixo da lei, da maldição da lei, não tem mais pecado sobre nossas vidas. Essa lei ela foi aniquilada, ela foi destruída, esse diabo foi destruído em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hoje que tem as obras da carne. E de Deus não se zomba. Aquilo que a gente plantar, certamente ceifará. Mas o diabo, que é a lei de Moisés, ela foi destruída, não existe mais. E outra coisa que eu quero que você entenda.
O diabo espiritual ele nunca existiu como a religião afirma. Lá no Éden, depois você vai no meu canal no YouTube, tá essa mensagem, que lá no Éden, a serpente do Éden não era um ser espiritual, não era uma cobra literal. Era uma metáfora para indicar a natureza adâmica de Adão. Quando chega em Isaías, que fala sobre um suposto estrela da manhã, um ser espiritual que caiu do céu, lá não está falando de um ser espiritual. Está falando de um império babilônico, do rei da Babilônia. Quando você chega em Ezequiel, que tenta arrumar base bíblica para dizer que ali era o Lúcifer, eu quero te dizer que ele se trata do príncipe de Tiro. Era um homem. Não tem nada a ver com o ser espiritual. Quando você chega lá em Apocalipse, que fala sobre o dragão vermelho, né? Apocalipse capítulo 12, lá também se refere ao rei Herodes, no tempo da sua ira, da sua raiva, que estava contra a Maria, que estava grávida do menino Jesus. Não se trata de um ser espiritual. Então logo se entende que esse ser espiritual que a religião fala, ele nunca existiu. Isso é mitologia da religião. Para amedrontar o povo, para prender o povo nesses maus costumes e distorcer, mudar o foco do que é a realidade da palavra. Então, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala que ele foi aniquilado, que ele foi destruído na morte de Cristo Jesus. Eu creio que você entendeu essa mensagem maravilhosa, poderosa de Cristo Jesus. A próxima mensagem vamos estar falando desse outro diabo, que é as obras da carne. Tá bom? Não existe 3 diabos nas escrituras. Existiu 2. Um já foi destruído, que foi a lei de Moisés. Hoje nós não vivemos mais debaixo da lei. E o outro diabo, que é as obras da carne, está aí. Quem o quiser fazer, o que façam. Quem quiser praticar, que o pratiquem. Não esquecendo que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Se plantar na carne, da carne colherás corrupção. Mas se plantar no Espírito, do Espírito colherás a vida eterna. Tá bom, meus amados irmãos? Fique com essa palavra maravilhosa. Seu irmão João Rodrigues, expansão do Evangelho Cristo ressuscitado. Então, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no meu canal no YouTube. Ative o sininho para estar recebendo novas mensagens. Dá o seu like, faça seu comentário. E até a próxima. Em nome de Cristo, o Cristo ressuscitado.